no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Leitura a partir do verso 31. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 31. Primeiro Samuel 17, versículos a partir do verso 31. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, tua palavra está aqui aberta e, Senhor, carecemos da bênção do teu Espírito, da iluminação do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, falar em teu nome, para que possamos, ó Deus, todos juntos compreendermos a tua vontade e, principalmente, ó Deus, vivermos o teu querer. Ó Deus, realiza e opera este milagre na tua igreja. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. No caso aqui, por causa de Golias, o gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Graças a Deus pela leitura da sua maravilhosa palavra. Texto extremamente conhecido, a história extremamente conhecida, seja pela leitura da palavra, seja através de lições bíblicas desde a mais tenra infância, seja através de telefilmes. Nós conhecemos a história e a peleja de Davi contra o gigante Golias. Mas esta narrativa nos apresenta algumas coisas tremendamente impressionantes e que não devem ser esquecidas, que não devem ser deixadas de lado a uma leitura feita mediante a iluminação do Santo Espírito de Deus. Gostaria de falar nesta manhã sobre a necessidade de servir e agradar a Deus. A necessidade de servir e de agradar a Deus. Golias vinha propalando o seu desafio, enxovalhando o exército de Israel, o exército do Deus vivo, enchendo o coração dos homens daquele exército de terror. Eu não sei quantos aqui assistiram um filme chamado Troia. Alguém aqui já assistiu esse filme? Ele se inicia de uma maneira muito semelhante a quando Davi vai pelejar contra os gigantes. Os exércitos se colocam um de frente do outro, com os seus generais,
mas a peleja antes, ela ocorre entre dois dos seus melhores soldados. E caso ela se encerre ali, a guerra nem acontece. Era assim no mundo antigo. Eu não sei se você lembra do filme Troia. Vem aquele homem gigante, cheio de músculos, e o outro exército chama Aquiles, que na época vivido pelo então jovem Brad Pitt. E aí vem o Aquiles, também de compleição física assim interessante, mas bem menor do que aquele outro homem. E a luta se decidiu ali entre os dois. A guerra se decidiu entre essas duas figuras. E aqui ocorre de forma muito semelhante. Para alguém, e olhando para a igreja hoje, sendo ela uma igreja grande ou sendo ela uma igreja pequena, o dever de ambas é de agradar e servir a Deus. E de se indignar contra coisas que o mundo aí fora propala a respeito de Deus. Seja através da literatura, seja através das artes cênicas, seja através dos filmes, seja através das filosofias, onde também hoje em dia o nome do Senhor também tem sido enxovalhado. E se nós nos compararmos, se nós nos igualarmos aos exércitos de Deus vivo, nós também somos afrontados, porque nós somos filhos e filhas de Deus. No versículo de número 36, ele vai dizer, Davi diz, este incircunciso filisteu, que tem afrontado os exércitos do Deus vivo. Meus amados irmãos, a igreja hoje tem sido afrontada, o nome de Deus tem sido afrontado, e tem crente batendo palma, tem crente rindo, tem crente achando graça, crente brincando, sem números. Vou dar só um exemplo, às vezes, de programas veiculados pela internet, nas redes sociais, a título de comédia, onde o nome de Deus tem virado piada, e crente tem rido ao invés de se indignar, e ver que o nome de Deus, o nome daquele que entregou o seu Filho por nós, tem sido motivo de piada, de brincadeira, de chocarrice. Se nós queremos de fato servir e agradar, ou agradar e servir a Deus, deve existir em nós um espírito de indignação diante destas coisas. E nesta época também, no carnaval, em que logo depois surgiu a pandemia, e por favor, não estou querendo fazer ilações. Foi por causa do carnaval, de determinadas coisas que aconteceram no carnaval, que veio a pandemia. Se fosse, viria só no Rio de Janeiro, viria só no Brasil e não viria sobre todo o mundo. Então não estou fazendo ilação, mas estou só relembrando uma coisa, de uma escola de samba de São Paulo, que colocava Cristo sendo arrastado para lá e para cá, na avenida. Você viu alguma clara indignação por parte das igrejas? Você viu algum documento sendo escrito, feito, quer seja pela Igreja Católica ou por nós protestantes, e sendo entregue ao governador, ou sendo entregue ao prefeito, ou à Riotura, ou seja o que for, sobre a indignação quanto em relação àquele que é alvo do nosso culto e do nosso louvor e do nosso serviço? Mas normalmente o contrário é verdadeiro. Quando as religiões afro são atacadas,
as redes de televisão já logo se levantam em uma em especial para colocar o peito na frente e amparar as balas. Há indignação quanto àquilo que é errado, mas não há santa indignação quanto o assunto é certo, é louvável. Meus amados irmãos, eu não estou convidando a que nós sejamos do time do evangelistão. Estou fazendo aqui uma brincadeira de Afeganistão com o evangelho. Eu não estou dizendo para nós nos tornarmos crentes xiitas, nós nos tornarmos crentes intolerantes, não é isto. Violentos. Mas, se Deus é caro a nós, deve haver santa indignação quando o nome do nosso Deus se torna alvo de brincadeiras e impropérios. Onde está a indignação da igreja? Indignação esta que no passado deu o seu sangue para que hoje nós estivéssemos aqui. Deve haver indignação santa. Em segundo lugar, deve haver no coração daquele que quer servir e agradar a Deus, deve haver santa coragem. Santa indignação, santa coragem. O rei Saul vai tentar dissuadir a Davi do seu intento. Ele até acha louvável a indignação do coração daquele jovem, mas ele diz: você é um jovem que cuida de ovelhas, enquanto Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Não tem jeito. Nós não podemos subestimar os nossos talentos, seja em quais forem as áreas. Porque Davi vai dizer, teu servo, versículos 34 e 35, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. De fato, o que Saul diz é verdade. Não sou guerreiro, sou um pastor de ovelhas. O meu rei, Saul, não mente a respeito desse assunto. Mas, por favor, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. De que forma? Com que criatividade? Qual foi a estratégia? A única informação que temos é que ele se agarrou com o bicho. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Luta corporal intensa. É a única informação que nós temos. Nós temos a informação de que Davi lutou segundo os seus talentos. E ele enfrentou também os gigantes segundo os seus talentos. Enquanto o gigante tinha um escudeiro à sua frente, e ele, tomado de armaduras e espada, e lança de tecelão, Davi vai avançar com a funda e pedras. Mas ele tem as suas armas, ele tem a sua estratégia. Meus amados irmãos, se a igreja deve ter uma santa indignação, a igreja deve ter uma santa coragem para pelejar contra o mal. A palavra de Deus vai dizer que os filhos das trevas comumente são mais hábeis do que os filhos da luz. Mas nós também temos as nossas habilidades. E lembrando, a nossa espada é a pena. Ou a nossa espada é a caneta, com que podemos escrever protestos, apoiar leis. Deus nos concede dons e talentos para servi-lo, para servir a igreja, é verdade, mas para servi-lo e adorá-lo. Qual é o seu talento que você pode empregar nesta luta
contra as forças do mal que querem sim debochar do Deus vivo e verdadeiro. Na escola, no trabalho, no dia a dia, entre os amigos. Qual é a sua habilidade? O que você tem nas suas mãos que você pode, com coragem, enfrentar o mal? O que você tem nas suas mãos que você pode, com coragem, enfrentar o mal? Nessa semana, eu tenho um amigo e colega de ministério, o nome dele é Ricardo Moraes. E numa das suas devocionais que ele publica, ele falou que o evangelho é uma batalha espiritual. Ou melhor, o evangelismo é uma batalha espiritual. Como assim? Batalha espiritual, expulsar demônio? Não, não é só isso. Porque quando você sai para falar a verdade, o mal se levanta para fazer com que tudo dê errado. Porque você vai sim, eu não estou falando no panorama da predestinação. Eu estou falando no panorama da história. Da história, você vai pregar o evangelho e alguém vai crer ou não na sua mensagem. Eu estou falando de coisas do lado de cá da eternidade, não do lado de lá. A predestinação ela é real, mas é um assunto que eu não domino, ninguém domina, nenhum doutor, ninguém domina esse assunto. Se diz que domina é mentiroso. Quem domina esse assunto é Deus. E o que tange a nós é pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo. Essa é a nossa ocupação. E quando nós vamos pregar o evangelho, nós vamos para uma batalha espiritual. Ou porque tantas vezes o apóstolo Paulo tomou surras, foi chicoteado, foi dado como morto, porque ele tinha uma mensagem de salvação a ser entregue e o inimigo de nossas almas não queria que muitas vidas ouvissem essa palavra. Lutar contra o mal é pregar o evangelho. Honrar o Senhor e servir ao Senhor, agradar ao Senhor, é também pregar o evangelho. É pregar o evangelho. Mas em terceiro e último lugar, primeiro, santa indignação. Segundo, ter uma santa coragem para enfrentar o mal, toda sorte de mal. Mas terceiro, é conceder todo e qualquer sucesso ou vitória ao Senhor, Deus vivo e verdadeiro, a quem nós dizemos que servimos e adoramos. Versículos 36 e 37. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Eu tenho santa indignação. Eu parto com coragem, com as habilidades que eu tenho. Mas eu sei que quem irá me guardar e conceder a vitória é o Deus a quem sirvo. Eu venci, eu lutei, eu me esmerei, mas quem me livrou e quem me deu a vitória foi Deus. E isso não é para deixar a sua mente confusa. Devemos nos esmerar naquilo que fazemos, dar o nosso melhor, mas sempre sabendo que Deus é que dá a vitória. Ele que levanta a mão ou desce a sua mão. Ele que diz quando nós devemos partir ou quando nós devemos ficar. Do Senhor é a vitória. E Davi, mesmo jovem,
sabia disso, falava sobre isso, deixou isso claro ao rei Saul. Quanto à igreja local, o evangelismo deve ser feito da melhor forma possível, tudo deve ser feito da melhor forma possível, com esmero, com zelo, com cuidado, como se tudo dependesse de nós, mas nós sabemos que a vitória vem do Senhor, que o sucesso vem do Senhor, que o êxito vem do Senhor. Eu queria que você aplicasse essa palavra à sua vida em particular, mas também à sua vida como povo de Deus, como igreja. Você vê alguém no seu trabalho, no colégio, no seu lazer, brincando a respeito de Deus, zombando de Deus, manifeste santa indignação. Tenha coragem para lutar se for necessário. Deus não precisa de defesa, mas Deus se agrada de filhos que o honram. E saiba que nesta peleja, Deus vai colocar a palavra certa na sua boca. É Deus que vai livrar você do urso, do leão e dos diversos gigantes incircuncisos que estão aí fora, tentando sempre nos desmotivar e encher o nosso coração de medo no nosso trabalho. A obra é dele, trabalhamos para ele, vivemos para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Ó Pai bendito, Deus querido, Senhor, te suplicamos estas coisas em nossas vidas, dentro e fora da igreja, principalmente fora da igreja. Quanto à relação ao teu nome, dá-nos santa indignação, Senhor. Porque o teu nome é precioso, tu és santo, santíssimo. E um alto preço foi pago para que pudéssemos ser feitos filhos e filhas de Deus. Não podemos admitir que o nome de Jesus seja alvo de escárnio ou de brincadeira. Dá-nos, ó Deus, sabedoria do alto e coragem para pelejar santamente com os instrumentos e armas que temos, para que o teu nome seja glorificado em meio à batalha. Mas, Senhor, ao nos sagrarmos vitoriosos, exitosos, que louvemos o teu nome, porque sabemos que a vitória veio das tuas mãos. Em cada evangelismo, em cada trabalho, em tudo que fizermos, ó Deus, que nós saibamos que a vitória veio do Senhor. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém.